Boa tarde a todos os irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Disse Deus para nós na sua palavra: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que ele seja idônea. Está em Gênesis 2:18. E logo mais no 2:24 ele completa: por isso, deixe o homem, o seu pai, a mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E completando, ele disse: Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que move sobre a terra. A família, então, nasceu no coração do nosso Deus. E nada, mas nada mesmo pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor, o Pai da eternidade. Sejamos todos, né, abençoados com a palavra que será dita através do pastor Coutinho, que o Senhor seja sobre ele, sobre cada um de nós, que possamos absorver através da atuação do Espírito Santo, que nos dê o esclarecimento que nós precisamos. E para tanto, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê essa ilustração nesse momento. Oremos. Magnífico Deus, eterno Pai, engrandecido, exaltado e glorificado seja o teu bondoso nome. Nesse momento, Senhor Deus, está aqui um pequeno povo seu, apto, que nós possamos receber a tua palavra, os ensinamentos que o teu servo ungido irá colocar diante de nós e que o Espírito Santo possa nos dar o esclarecimento que nós necessitamos. Fica com o lar de cada um de nós, com todos que estão presentes, e que nós possamos cada vez mais crescer na tua graça e no conhecimento da tua palavra. Toma conta da vida do pastor nesse momento, que ele seja usado pelo Espírito Santo. É o que nós te rogamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor Reinaldo Coutinho. Como todos, eu acredito que nós queremos saber um pouco do Senhor, né? Qual é a sua área, o que é que o senhor faz, o que é que o senhor tem que trazer para nós, seu nome, e sim, um pouquinho da sua biografia. Ok. Gente, Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Boa noite aí para vocês, né? Tudo bem com vocês? Então, tá aí o nome Ana Coutinho, né? Ana Coutinho é minha esposa, tá? Eu sou o Reinaldo Coutinho. Meu pai e a minha mãe estão conectados aí também, tá? É o Celso Valdruga, eles estão conectados aí também. Eu estou em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. É uma cidade histórica para a Igreja Adventista aqui no Brasil. Aqui aconteceu o primeiro batismo do Brasil. Aconteceu aqui nessa cidade. Aqui começou o evangelismo, né? A evangelização do Brasil começou aqui nessa cidade.
a cidade de Piracicaba. Eu sou pastor aqui de 5 igrejas, 2 são igrejas missionais, são chamadas aqui Espaço Novo Tempo, por causa da TV, e mais 3 outras congregações. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou pastor há 32 anos. Nossa, que legal! Sou pastor há 32 anos, tenho um casal de filhos. Comecei o meu ministério no Rio de Janeiro, depois eu fui pastor no Espírito Santo e agora estou aqui em São Paulo. Eu trabalhei como pastor distrital, trabalhei como evangelista, comunicação, saúde, música, desbravadores e jovens. Por 20 anos do meu ministério, fui departamental de jovens e há 4 anos eu estou aqui pastoreando esse distrito em Piracicaba, no estado de São Paulo. E sou muito feliz de poder compartilhar o Evangelho. Obrigado pela oportunidade, a indicação aí da Aderlândia, né, minha amiga lá do Espírito Santo. Obrigado aí. E eu acho que eu estou mais curioso de conhecer vocês também, né? Aí, de onde vocês são, eu sei que vocês estão na Inglaterra, né? Mas de onde vocês são, o que vocês estão fazendo aí, meu povo? Boa noite, pastor. Meu nome é Andreia, eu sou administradora do grupo Mães Intercessoras. Este grupo, além de estar aqui na Inglaterra, ele começou aí no Brasil. Mesmo eu não estando presente, foi através de uma reunião de mulheres intercessoras da sala 5712, em que nós tivemos a oportunidade de querer partilhar sobre a educação cristã. Algo que ainda não tínhamos ouvido falar, em que houvesse um grupo de mães em que se juntassem, em que pudessem aprender mais sobre o estudo da orientação da criança, o livro escrito por Helena White, e que foi também dado essas visões para que a nossa irmã pudesse também estudar e poder também partilhar conosco todos esses maravilhosos ensinos que Deus passou para ela. Então, é um grupo que se reúne às segundas e quintas para que nós possamos não só aprender mais sobre educação cristã, mas também podermos orar pelos nossos filhos e podermos aprender e partilhar também com os nossos filhos mais sobre educação cristã. Amém, parabéns. Eu então aproveito, né, esse grupo que vocês têm se reunido para orar pelos meus irmãos, né? Minha mãe sempre pede oração pelos filhos, orar pelos meus irmãos que têm algumas dificuldades na vida espiritual. E eu e a Ana, né, que é a minha esposa, a gente tem travado uma batalha, a nossa família, a nossa filha mais velha, né, a Natália, a gente está passando por um momento assim de preocupação, mas de muita confiança. Foi identificado um câncer e desde o ano passado ela vem fazendo esse tratamento e queria que vocês orassem para que Deus pudesse conduzir a vida dela, a saúde dela e que fosse tudo para a honra e glória de Deus. Nosso filho casou tem 15 dias, mais ou menos, e a gente também pede por ele para que ele seja muito feliz nessa nova etapa da vida dele. Ela se chama Natália e ele se chama Reinaldo. Tá bom? Muito obrigado. Eu os conheci, pastor Reinaldo. Gina. Tudo Muitas bem? vezes, aqui em Guarapari, na Igreja Isso. Central.
Tudo bem, querida? Tudo bem. Nossa, que Saudade de você. saudade. Deus te abençoe, tá? Manda um abraço para o povo aí de Guarapari, Tá, eu falo sim, pastor. tá bom? Tá Obrigado. bom, foi muito bom. Vou orar por ela, tá? Por favor. Por favor, vou orar, pode deixar. Irmão, os teus pedidos foram colocados também já no nosso grupo. Nós temos um grupo do WhatsApp em que nós colocamos todos os pedidos e fazemos uma lista para que nós não esqueçamos de ninguém. Então, eles já foram lá colocados, os seus filhos, os seus irmãos. E se quiser também fazer agora uma oração em que possa também incluí-los, incluir toda a nossa lista, e pode depois, então, partilhar a palavra conosco, porque Ok. aí o tempo é seu. Ok. Então vamos orar, irmãos. Deus amado, querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, mais uma vez, rompendo barreiras, distâncias, fuso horário, para nos encontrarmos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem limites de tempo, de espaço, e obrigado porque o Senhor está atento para nos ouvir agora. Que, Sara? Nós colocamos, Senhor, o nome de todas essas pessoas que foram citadas por escrito e verbalmente nas tuas mãos. Nós te pedimos, pela misericórdia do Senhor Jesus, que tu possas visitar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja, o nosso trabalho, e com o teu infinito amor e misericórdia, atender, Senhor, todas essas nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor sempre vai nos responder, ainda que diferente daquilo que a gente te pede, mas obrigado porque o Senhor sempre vai nos responder. Então, nós te agradecemos desde já as muitas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Abençoe esse nosso culto, esse nosso encontro, que ele possa ser uma bênção na vida de cada um de nós ao estudarmos a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a iluminação e a direção do teu Espírito, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou só desligar aqui o meu WhatsApp para não ficar apitando e atrapalhando aqui. Pronto. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Sim. Que bom. Todos aí, a maioria falam o português de Portugal, é isso? Todos falam a maioria do português do Brasil. Português do Brasil. Ok, então está todo mundo me entendendo bem, né? Se precisar, a gente pergunta, tá bom? Então, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, a gente conversar um pouquinho lá no Gênesis. Enquanto você está abrindo, eu ouvi a nossa irmã Luciara falando, né, na introdução sobre o plano de Deus, sobre a família. Com certeza, a família ela faz parte do plano de Deus. Muitas coisas que nós passamos a conviver, elas foram apresentadas por Deus após o pecado, como providências de Deus para que, mesmo no pecado, a gente pudesse ser feliz. A gente vê Deus agindo, né? Deus atuando, Deus se preocupando, Deus se antecipando, Deus buscando dar para nós soluções de tudo aquilo que a gente tanto precisa, até que a gente consiga voltar para casa, como é o plano dele, a gente voltar a conviver com ele e por toda a eternidade. Mas quando a gente olha para o casamento, né, que é a instituição que inaugura a família,
a gente percebe que o casamento, a família, sempre esteve no coração de Deus. Já fazia parte dos propósitos do Senhor para a eternidade essa experiência de um homem e de uma mulher se unirem, conceberem, terem filhos. Isso sempre fez parte dos planos de Deus. Aquele encontro, né, de Adão e Eva, isso fazia parte do coração de Deus, dos planos de Deus para nós. Então, é muito antes de qualquer coisa, Deus tinha no seu coração esse desejo de que a gente vivesse essa experiência. Algumas pessoas, né, elas perguntam, né, se lá no céu a gente vai viver essa experiência, e a resposta que eu dou é que Deus tem coisas maravilhosas para nós, então a gente não precisa se preocupar, porque tudo aquilo que nasce no coração de Deus é bom, e se o que vai acontecer lá é igual ou melhor do que isso que acontece aqui, a gente não tem dúvidas. Então, a gente vai viver a eternidade para experimentar isso. Mas Deus tinha esse propósito aqui, Deus tinha esse sonho para nós, desse encontro, dessa experiência. E depois do pecado, Deus ele confirma isso, né? Deus confirma isso. A história sagrada, né? A Bíblia Sagrada, ela traz muita revelação sobre isso, porque a Bíblia começa falando sobre este assunto, a Bíblia termina falando desse assunto. Primeiro o casamento de um homem e de uma mulher, e depois da igreja noiva com o noivo que é Cristo, quando todos nós estamos sendo convidados a participar das bodas do Cordeiro. Então, esse é um assunto que sempre está no coração de Deus, sempre está na mente de Deus. O primeiro milagre de Jesus, né, a gente sabe, foi num momento desse, em que um homem e uma mulher estavam sendo unidos. Então, nós encontramos isso em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Então, faz parte do plano de Deus que você e eu vivamos isso. A gente descobre, nessa nossa experiência religiosa, que nós temos um inimigo, e esse inimigo ele tenta anular os propósitos de Deus na nossa vida. Ele tenta impedir que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. E uma das instituições que é perseguida pelo nosso inimigo é o casamento, é a família. O casamento e a família estão como uma das metas de prioridade das ações do nosso inimigo. E nós temos muitas histórias a contar da vida de outras pessoas, temos a contar da nossa própria história, da nossa própria família, das nossas experiências também, e a gente sabe disso mais do que apenas a formulação de uma teoria, mas a gente sabe disso também por causa da nossa experiência pessoal. Quem sabe nós estamos aí concordando com isso porque em algum momento, ou quem sabe nesse momento agora, nós somos as vítimas mais recentes dessa ação do mal contra a família. Algum filho, alguma filha, o esposo, a esposa, algum momento difícil que nós estejamos passando, que faz com que a gente confirme que realmente a família, o casamento, eles estão sob o alvo desse terrível inimigo que é Satanás. Quando a gente sabe disso, nós só temos duas possibilidades, não é? A gente construir as nossas defesas, construir as defesas para o esposo, as defesas para a esposa, a defesa para os filhos, e isso significa aumentar a nossa intimidade com Deus, né? Buscar mais a Deus, orar mais por isso, ou a gente aceitar a nossa derrota e ficar vivendo essa frustração, essa tristeza
ao lado do inimigo. Deus não quer isso, né? Deus, ele acredita que a gente pode ser feliz. Não existe para o Senhor nenhuma causa perdida. Então, a gente acredita nisso, a gente acredita no sucesso da família, a gente acredita na restauração dos nossos filhos, a gente acredita na restauração do relacionamento conjugal, a gente crê nisso. E a gente está aqui buscando isso mais uma vez, né? Intercedendo por isso. Então, a gente vai buscar, a gente vai acreditar, a gente vai criar as nossas defesas, a gente vai criar as nossas estratégias, a gente vai buscar ao Senhor e nós vamos declarar a nossa vitória em nome de Jesus. Tá? Então, a gente precisa acreditar nisso. Nós estamos no meio de uma grande guerra, não é? Nós estamos no meio de uma grande guerra e a guerra é tudo aquilo que antecede a vitória. Não existe vitória sem que haja uma luta, sem que haja uma batalha, sem que haja um tormento, sem que haja um problema. Então, nós estamos vivendo tudo aquilo que antecede a nossa absoluta vitória em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Então, a gente precisa crer nisso. No Gênesis, nós temos, então, tudo isso revelado, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o capítulo 3 de Gênesis. Aqui é o verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva, eles tinham sido expulsos, né, daquele lugar, e agora Deus tem um anjo ali na porta para impedir o acesso do homem àquele lugar, e parecia tudo assim muito tranquilo até então, não é? Parecia muito tranquilo, porque Deus havia dito que se eles comessem daquele fruto, certamente eles iam morrer. No verso 21 do capítulo 3, a gente vê que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está revelado, né, a ação de Deus providenciando um substituto para Adão e um substituto para Eva. E esse cordeiro que morreu no lugar de Eva e esse cordeiro que morreu no lugar de Adão, eles estão aqui representando Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Adão e Eva não morrem, eles saem do jardim do Éden, mas eles estão agora habitando num planeta que não tem ainda nenhuma mancha mais profunda, né, mais contundente em relação ao pecado, e parecia barato, né, viver no pecado. Parecia que não havia nenhuma consequência sobre isso, porque só não estar no jardim do Éden, mas habitar aquele planeta recém-criado com tudo de bom, parecia assim muito simples viver no pecado. Muitas vezes nós achamos que é muito simples viver no pecado, né? E a gente vai se acostumando, vai levando uma vida boa, nada acontece, a gente vai deixando o tempo passar, e os filhos nascem, a família é constituída assim, né? Caim e Abel nascem, eles estão ali cultivando a terra, e existe um fato, né, que a gente sabe muito bem, que foi o primeiro drama, de fato, que Adão e Eva experimentam, pelo menos pelo relato bíblico, no contexto da família. E quando Caim e Abel eles têm aquela desavença,
E Caim, por não aceitar que Deus estava rejeitando o seu sacrifício, né? Que ele oferecia aquelas frutas na base daquele altar, ele vai até o seu irmão Abel e ele golpeia o seu irmão e o seu irmão cai sem vida. Adão e Eva, eles encontram esse menino e eu não sei se você já imaginou essa cena, porque é a primeira vez que um ser humano se depara com a morte de um outro ser humano. E eles não sabem ainda identificar exatamente o que significa isso, porque eles estão ainda vivendo aquela experiência do Éden, né, que é uma experiência de eternidade, e quando Deus disse para eles assim, certamente vocês vão morrer. E como que Adão e Eva podiam imaginar o que significava a morte, se eles estão vivendo na eternidade? Como entender a morte se você vive na eternidade? E agora, nesse momento, eles encontram ali aquele menino, tem muito sangue, eles chamam o rapaz, cadê você? Levanta, para, você está brincando com a gente, pegam e, quem sabe, eles dizem um para o outro assim, oh, Adão, Eva, será que isso é a morte? Aquilo que Deus havia falado? E eles pegam o corpo daquele menino, vão até a entrada do Jardim do Éden. Isso é uma coisa que eu imagino, e eles pedem àquele anjo que chame o Senhor e fala assim, olha, fala para o Senhor que nós já entendemos o que significa o salário do pecado. Nós já entendemos o que é passar por um problema muito ruim na nossa família. E a gente já entendeu isso, fala para ele que a gente já está arrependido, que a gente não vai viver mais fazendo essas coisas, que a gente quer voltar para casa, porque aí dentro tem eternidade. E você sabe que não seria simples assim, não é? Que não foi simples assim. Se em algum momento a gente pudesse justificar a atitude daquela família, nós poderíamos dizer assim, olha, eles fizeram isso, eles se comportaram assim, aqueles filhos se comportaram assim, aquele marido se comportou assim, aquela esposa se comportou assim, porque eles não sabiam exatamente o que significava a morte no contexto do pecado. E eu trago isso para a minha reflexão pessoal. Por que será que eu, como marido, como pai, por que será que às vezes a esposa, a mãe, por que será que às vezes os filhos, nós que temos toda a compreensão do pecado e das suas consequências, porque ainda assim a gente prefere desobedecer a Deus? Porque a gente prefere fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se Adão e Eva ignoravam o pecado, nós, infelizmente, sabemos o que é pecado, nós sabemos das suas consequências, e mesmo assim, muitas vezes, a família prefere andar num caminho contrário à vontade do próprio Deus. Você já parou para pensar isso? Você entende esse paralelo que eu estou fazendo aqui para a gente construir as nossas considerações? Então, que desculpa a gente daria para o pecado no contexto da família, tá? A gente está falando hoje, né, do contexto da família aqui. Que justificativa nós daríamos, né, por um comportamento equivocado diante daquilo que a gente já sabe que é certo e errado, não é? Então, na verdade, não existe desculpas para nós, porque nós temos toda a informação que a gente precisa para a gente não mais viver em desarmonia com a vontade de Deus. Então,
Você, esposa, pode ser esposa segundo o coração de Deus, porque você já tem essa informação. Você, esposo, você pode viver segundo o coração de Deus, ser esposo segundo o coração de Deus, porque você já tem essa informação. Você, filho, você, filha, você também pode ser um filho, uma filha segundo o coração de Deus, porque você já tem essa informação. Então, a gente chega num momento, né, e a gente fala assim, caramba, eu não tenho desculpa para dar. Então, a misericórdia do Senhor precisa me alcançar, porque se não houver uma mudança na minha vida, eu não vou conseguir voltar para casa. Toda a história bíblica, ela vai se resumir nisso. Deus revelando o seu amor. Através de Jesus, agora no Novo Testamento. Ele ressuscita e ele tem um único propósito. Ele intercede por nós e ele vai voltar, porque ele quer que um dia não exista mais um anjo na porta para impedir, mas ele mesmo estará na porta para nos receber. Esse é o grande propósito da salvação. E quando ele diz assim, vou preparar moradas, ele não está pensando só em você, ele está pensando na sua família. Ele está pensando na sua família, ele está pensando no esposo, na esposa, ele está pensando nos filhos, porque família sempre esteve presente no coração de quem? De Deus. Você sempre esteve presente no coração de Deus. Então, o grande propósito dessa história toda de salvação é levar a nossa família de volta para casa. Não mais carregando morte, mas agora carregando o quê? Vida. Você entende isso, Dulcineia? Você entende isso, Lindalva, Andréia, Mônica, Aderlândia, Ciderlândia, Graciane, Isabel, Stanley? Você entende isso? O sonho de Deus é levar a nossa família de volta para casa. Ou a gente vai colaborar com isso, ou a gente vai o quê? Atrapalhar os propósitos de Deus para que isso se realize. Então, nós estamos aqui porque nós queremos colaborar com o sonho de Deus, de levar a gente de volta para casa. Não é não, Ivânia? Não é bom a gente saber disso? Não é bom? Nós estamos estudando, né, na lição da Escola Sabatina, nós estamos estudando sobre a história de quem? Qual é o personagem? Abraão, não é? No capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, tem esse momento aqui que Deus fala para ele sair lá daquela cidade, né? E aí a Bíblia diz assim, olha, de ti, verso 2, capítulo 12, verso 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está revelando agora para nós aí também na história de Abraão? É que Deus queria abençoar a sua o quê? A sua família. Deus queria abençoar a minha família. Deus queria que a gente acreditasse nisso. Eu gosto muito disso aqui. Por quê? Porque é a confirmação de que eu e a minha família estamos sob os alvos do Senhor. Estamos sob os alvos do Senhor. E Deus está dizendo aqui que Ele iria abençoar a minha família. Ele iria abençoar a sua família.
ele ia abençoar a sua casa. E a gente precisa ser feliz por causa disso, porque nós temos ao nosso lado o próprio Deus que vai nos ajudar para que o propósito dele se cumpra na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Ele quer abençoar a gente. Você pode imaginar quantas bênçãos Deus tem revelado para nós, quantas bênçãos Deus tem reservado para nós, quantas coisas boas Deus está pensando para mim e para você, quando ele diz para Abraão: eu vou abençoar a família do Reinaldo, eu vou abençoar a família da Mônica, eu vou abençoar a vida do Wesley, eu vou abençoar a família deles, eu vou abençoar. Então, a gente acredita nisso. Agora, as bênçãos do Senhor para a nossa família, que antecedem, né, a realização da eternidade, porque nós estamos muito próximos disso, elas precisam ser acompanhadas, gente. Elas precisam ser acompanhadas de atitude. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês também. Irmã Luciara, que eu tenho mais quantos minutos? Só para eu me organizar aqui. Em Aderlândia e Luciara. Fica à vontade, pastor. Aqui é de dia, aí é de noite já, mas tudo bem. Vamos lá em Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2. Daqui a pouco a gente... Eu não vou demorar muito, não, eu prometo. Atos no capítulo 2. Amém? Atos no capítulo 2. Esse é um momento aqui muito significativo, né, para a nossa história, porque os discípulos eles estão preocupados porque Jesus está voltando para o céu e aquele anjo aparece e diz para eles que esse Jesus que foi assunto aos céus, ele vai voltar. E a gente crê nisso, que Jesus vai voltar. E aí eles perguntam, né, quando é que Jesus vai voltar, então? E aí Jesus responde para eles: olha, com respeito a esse dia, fiquem tranquilos, mas ficai reunidos em oração, e aqui estamos nós, não é? Ficai reunidos em oração, até que do alto sejais revestidos de quê? Hein? De poder. Então, ele faz essa promessa para nós. E aí eles se reuniram e eles começaram a buscar. Lá em Jerusalém acontecia aquela festa, a festa do Pentecostes, e as pessoas estão ali muito curiosas para participar daquela festa, de verem um monte de coisa acontecendo ali em Jerusalém, e de repente o Espírito Santo incomoda aqueles homens, eles saem, eles começam a falar, começam a pregar, e que se cumpra a promessa do profeta Joel, não é? Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, e o que eles falavam era tão significativo que uma multidão parou para ouvir aquilo que eles tinham para dizer. E aquilo que eles disseram foi tão significativo, foi tão marcante para eles naquele dia, que eles vão até o pregador. Verso 37 do capítulo 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que aconteceu no coração deles? Eles tiveram o coração deles o quê? Tocado. Tiveram o coração deles tocado. Você já passou por isso? Deixa eu perguntar para você. Você já passou por isso?
ouviu a palavra e a palavra tocou o seu coração. Já passou por isso? Já? Eu já passei por isso. E mais de uma vez, você também. Mais de uma vez. Só que, queridos irmãos, a experiência que a gente tem com a palavra, ela não pode mexer só as nossas emoções. Não é isso? Ter o coração tocado é uma revelação de emoção por causa da palavra. Então, aí compungiu-se-lhes o coração. Mas parou por aí? Parou por aí? A gente sempre fala desse texto na perspectiva daquilo que aconteceu com aquelas pessoas. Mas eu queria que você considerasse isso aí agora na perspectiva daquilo que precisa acontecer com você, comigo. Porque aquelas pessoas tiveram o coração tocados nessa situação aí pela primeira vez. E quantas vezes isso já aconteceu conosco? Quantas vezes isso já aconteceu com você, esposa, com você, esposo, com você, filho? De ter o seu coração tocado pela palavra. A cada segunda-feira, a cada quinta-feira, enfim. E quando eles tiveram o coração tocado, a Bíblia diz assim, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que falavam, que faremos o quê? Irmãos. A experiência que eles estavam tendo não se limitou apenas ao campo emocional. A experiência que eles estavam tendo, ela vai além. E agora eles perguntam, o que a gente precisa fazer? Já que nós tivemos o nosso coração, o quê? Tocado. Você sabia que você já deu esse passo? Sabia? Porque nós já tivemos o nosso coração tocado e nós já perguntamos, Senhor, o que eu preciso fazer? Então, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. E eles dão o terceiro passo, que está aí o verso 41. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. O que foi o batismo para aquele grupo de pessoas? Foi a revelação de que eles tiveram o coração tocado, que eles ouviram a palavra, aprenderam o que eles tinham que fazer e eles fizeram o que eles tinham que fazer. Então, a experiência genuína do cristão, ela passa por esse processo. A experiência genuína de uma família cristã passa por esse processo. A experiência genuína de um marido cristão passa por esse processo. A experiência genuína de uma mulher cristã passa por esse processo. Você tem o seu coração tocado, você pergunta o que você precisa fazer e você faz. E muitas vezes nós não temos coragem de fazer a terceira parte do processo, que é colocar em prática aquilo que o Senhor já me orientou. A gente volta lá para a experiência do Jardim do Éden. A gente volta para a experiência do Jardim do Éden. Adão e Eva tinham o coração tocado. Eles ouviram o que Deus tinha para eles fazerem, mas eles preferiram fazer a sua vontade. A história, a nossa história, ela vai sempre andar por esse caminho aí. Deus toca o seu coração. Ele diz o que você tem que fazer e ser.
e aí às vezes a gente faz e muitas vezes a gente não faz. Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Amém? Gálatas no capítulo 3, verso 29. E se sois o quê? O que está escrito aí? E se sois de o quê? De Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a o quê? Promessa. Que promessa? Qual foi a promessa? De abençoar a nossa o quê? A nossa família. Nossa família. A nossa família. Então, qual é a condição que a palavra de Deus estabelece para que a bênção chegue na nossa família? Obediência. E se sois o quê? De Cristo. É. E se sois de Cristo, sois herdeiros segundo a sua promessa, a promessa que foi feita a Abraão, que todas as famílias seriam o quê? Abençoadas. Então, esse elemento aqui, ele aparece, que é Cristo, que é fundamental para o processo de abençoar a nossa família. Abençoar você, esposa, abençoar você, esposo, abençoar vocês, filhos. A gente pode ter tudo. A gente pode ter tudo, a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter uma casa, a gente pode ter muitos bens, a gente pode ter um monte de coisas. Mas você sabe muito bem que as pessoas, elas quando se limitam a essa conquista de coisas, elas ainda não encontram a felicidade. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é: se sois de Cristo, se sois de Cristo, aquela promessa que foi feita a Abraão vai chegar na tua casa. Se você é de Cristo, aquela promessa que foi feita a Abraão vai chegar em você, esposo, vai chegar em você, esposa. Se sois de Cristo, esta promessa vai chegar na vida dos nossos filhos. Cristo é o elemento que faz a diferença na vida da família. Ele é o elemento que faz a diferença. Ele é o elemento que toca o coração, ele é o elemento da palavra, ele é o elemento que faz a realização, a coisa acontecer. Eu quero ler mais duas passagens com vocês, para que a gente possa entender bem isso daqui. Êxodo, eu quero ir lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12. Acharam? Sim. Nós temos aqui um momento muito significativo na história do povo de Deus. E esse momento é significativo, eles estão no deserto. Eles haviam deixado o Egito, que era um lugar de sofrimento. Ali não era a casa deles, ali não era para eles terem a família deles ali naquele lugar. Ali não era o lugar que Deus havia separado para eles. Deus havia prometido um lugar que emanava leite e mel, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa.
Deus havia prometido isso para aquelas famílias. E eles estão no deserto. E Deus, ele institui a Páscoa. E essa Páscoa, você sabe que o momento da Páscoa é o momento em que o Cordeiro era revelado. Aquele Cordeiro que foi revelado para Adão e Eva. Aquele Cordeiro que foi rejeitado por Caim. Aquele Cordeiro que estava representado ali na cruz do Calvário. Aquele Cordeiro que, se sois de Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Esse Cordeiro que às vezes é rejeitado no altar da família, no altar da nossa experiência pessoal. E nesse momento aqui da instituição da Páscoa, no verso 7 do capítulo 12, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. O verso 3 diz que essa experiência aqui de comer, você se lembra quando Cristo, lá no capítulo 6 de João, ele diz assim: quem comer deste pão e beber deste sangue vai ter vida? Você se lembra disso? Que Jesus, ele diz isso porque ele quer dizer assim, você não pode ter só o pão à mesa, você precisa pegar o pão da mesa e comer o pão, você precisa colocar o pão para dentro de você. Não adianta ter só o pão à mesa da família, é preciso que a família pegue o pão e coloque o pão para dentro dela, para dentro da sua casa, dentro da sua vida. E aí, no verso 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Quem é o cordeiro? O mesmo cordeiro que foi providenciado para Adão e Eva. O mesmo cordeiro que foi providenciado para mim e para você, que é Jesus. Tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada o quê? Para cada o quê, igreja? Para cada o quê? Família. Então, cada família precisava ter uma experiência com quem? Com o Cordeiro. Cada família, Wesley, cada família, Luzia, cada família, Maria, cada família, Vera, cada família, Joanildes, Luciara, Gina, Graciana, Isabel, cada família, Stanley, cada família precisava ter uma experiência com o Cordeiro. O sangue desse Cordeiro deveria manchar as portas, as janelas. O sangue de Jesus precisava marcar os compartimentos daquela casa, o coração daquela família, cada família, porque meia-noite, quando chegasse meia-noite, quem não estivesse identificado, a família que não estivesse identificada com o Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, no lugar de vida, eles encontrariam o quê? A morte. E a gente fala como igreja, a gente fala como estudante da Bíblia, que no relógio de Deus é quase o quê? É quase o quê? Meia-noite, porque está chegando o momento em que Deus se apresentará para vir buscar as famílias e levar a gente para ocupar aquele lugar que ele está preparando. E se a sua casa, a sua família, não for de Cristo, não estiver identificada com Cristo, não vai ser herdeiro da promessa que foi feita a Abraão de abençoar a nossa família. O quarto do casal, o quarto dos filhos, a sala, a cozinha, a família, a sua casa, a sua família precisa estar manchada com o sangue de Jesus. O coração dos pais, o coração dos filhos, o coração do esposo, o coração da esposa precisa estar manchada pelo sangue de Cristo Jesus. Você entende isso? A última passagem que eu quero ler com vocês
ela está no livro de Zacarias. Zacarias. O livro do profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 12. Zacarias, no capítulo 12. Capítulo 12 de Zacarias. Amém? Verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito do que, gente? O espírito do quê? Da graça. Queridos irmãos, Davi aqui é o representante do povo de Deus para a sua casa e para aquela nação. Assim como você aí é o representante da sua casa e o representante de Deus para essa nação. Sobre a casa de Davi, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Você sabe o que significa isso? Olharão para aqueles que o transpassaram. Isso aqui é uma referência ao povo que lá no futuro, você se lembra, rejeitava Cristo Jesus. O próprio povo de Deus. Aqueles que o transpassaram. O Apocalipse usa essa expressão também. Então, o povo de Deus rejeitando Jesus. O povo de Deus negando Jesus. E aqui Deus provoca a manifestação do Espírito Santo para que ele se revele através da graça. A graça e a misericórdia do Senhor se revelam a nós não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. E o Espírito Santo, ele está aqui conosco, ele está ajudando você a fazer uma reflexão de como anda a sua casa, sua família, como anda você. E aí o Espírito da graça, ele vem ao nosso encontro, porque a gente tem, nas nossas atitudes, a gente tem rejeitado Jesus. E aí diz o verso 11 aqui, que é muito lindo isso, naquele dia, no dia 9 de maio, no dia 9 de maio, é hoje, tá? No dia 9 de maio, é hoje, naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém. Eles estão tocados. O verso 12 diz, a terra pranteará cada família. Essa será uma experiência de cada família. Cada família vai viver essa experiência naquele dia. E você vai ver isso sendo repetido nos versos seguintes, cada família, e a minha família, e a sua família, a nossa família, vai ser visitada pelo Espírito da graça do Senhor para nos mover ao arrependimento, porque a gente precisa de Jesus. Verso 14 diz assim, todas as más famílias, a sua família também é alvo do Espírito da graça do Senhor. Nós estamos sendo visitados, a nossa família. E o verso 1 do capítulo 13 diz assim, naquele dia, gente, é o dia 9 de maio, é o dia 9 de maio, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a sua casa.
Haverá uma fonte aberta para a minha casa, para os habitantes aí desse lugar. Para fazer o quê dentro da nossa casa? Para remover o pecado e o quê? A impureza da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do esposo, da esposa. Verso 2, acontecerá naquele dia, quem é que diz isso? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é quem diz que hoje o Espírito da Graça vai nos visitar para que todos nós sejamos de Cristo, manchados pelo sangue de Jesus, para que a gente possa dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor, os meus filhos servirão o Senhor, a minha esposa servirá o Senhor, meu marido servirá o Senhor, a minha família poderá voltar para casa, a casa do Pai. Irmãos, você crê que o Espírito da graça do Senhor está visitando a gente agora? Você crê nisso? Você crê que o Espírito da graça está visitando os nossos filhos, onde quer que eles estejam agora? Você crê que o Espírito da graça está visitando o seu esposo, a sua esposa, onde quer que eles estejam agora? Você crê que o Espírito da graça está visitando a sua família, onde quer que eles estejam agora? E quando meia-noite chegar, está chegando, irmãos, o dia da volta de Jesus. E porque nós estamos manchados e lavados pelo sangue de Jesus, nós teremos vida e vida eterna para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a mim e a você, e que a gente possa entender essa verdade que se revela. Família faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Ele disse que vai abençoar a nossa família, e tudo aquilo que ele diz, ele cumpre. E está se cumprindo agora, em nome de Jesus, na nossa vida. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Amém, amém. Obrigada, pastor Reinaldo, por estas palavras, por esta lembrança também para nós, não é? Porque além de nós muitas vezes lermos na Bíblia, além de muitas vezes nós ouvirmos, não é? O mais difícil é nós praticarmos. Então, que Deus realmente nos abençoe e nos ajude a que essa prática possa ser colocada primeiramente em nós, segundo na nossa família, e para que a partir daí todas as pessoas ao nosso redor sejam também abençoadas. Que Deus abençoe e muito obrigada. Agradeço-lhe imenso desde já a sua disponibilidade e também a sua meditação que trouxe para agora. Eu não sei se tem mais alguns minutinhos. Eu gostaria apenas de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém queria colocar alguma questão nesse sentido. E aí, então, poderia depois o irmão fazer uma oração no final e pudéssemos, então, nos despedirmos. Alguém tem alguma questão? Eu. Pastor Reinaldo. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Algum tempo, né? Saudades aí. Mas, vendo essa situação, nós vemos assim, hoje, as famílias estão... É onde o inimigo mais ele tem trabalhado, né? Ele tem atingido mais, com mais força. E, infelizmente, muitas famílias também estão permitindo isso. Mas, se nós colocarmos aí, como o senhor falou, um cordeiro para cada família, um Cristo, não é um Cristo, mas Cristo ele é simbolizando o cordeiro, né? E hoje, se nós colocarmos ele mesmo diante de tantas situações, tantas dificuldades,
nós sabemos que somos vencedoras em Cristo Jesus e a nossa família é bem-sucedida também. Mas isso quando nós realmente conhecemos e nós entregamos e confiamos também no que Ele pode fazer, né? Então, eu creio da mesma forma que o Senhor tem orado por sua filha há algum tempo, quando o Senhor me pediu para incluir a Natália na minha linha de transmissão, lembra, né? Tenho orado pela Natália todos os dias, e nós oramos pelas pessoas porque nós amamos. E Jesus, Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou tanto que Ele daria novamente a sua vida para morrer em nosso lugar. Será que nós faríamos isso? Será que nós teríamos coragem de dar nossa vida por alguém? Então, aqui como mães intercessoras, nós precisamos a cada dia mais confiarmos no que Deus pode fazer para nós. Porque a própria mãe de Jesus foi uma intercessora. E durante a sua vida, ela intercedeu para que ele fosse uma pessoa boa, para que ele, mesmo sendo o Salvador do mundo, mesmo cumprindo a promessa, mas ela cumpriu a promessa e o pedido que Deus confiou. Então, ele também nos confiou os nossos filhos, que são bênçãos, né? E Deus, a cada dia mais, Ele possa nos dar forças para continuarmos buscando e colocando a presença dEle diariamente em nossas vidas. Né? Nós vimos essa semana, a lição da semana passada, como foi as raízes de Abraão, né? Então, nós vimos a lição, estudamos sobre José, então, é uma forma bem diversificada, né? E hoje, quem foram as nossas raízes? Quem são as minhas raízes? Quem são os meus antecedentes? Então, até chegar a mim, quem foram as famílias anteriores? Mas Deus, Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. E nós precisamos agarrar com toda a força, buscar com prioridade a presença dEle, né? Porque Ele está a todo instante conosco. E quando nós nos confiamos, nós entregamos, o milagre pode acontecer. E eu tenho certeza que na vida da sua filha também, pastor, a cura virá. Ela já veio, o momento é agora, é hoje. Tá? Continue confiando. O senhor sabe as lutas que o senhor já teve, de quebrar perna de outras e outras coisas, mas permaneceu firme, permaneceu na confiança. Né? Até aqui o Senhor tem te ajudado a Ana, ajudado o Reinaldinho, ajudado a própria Natália, ajudado também sua mãe, seus familiares aí. Então, que Deus continue abençoando cada um de nós, poderosamente e grandemente, porque nós precisamos e nós carecemos da presença de Deus. Amém. Mais alguém quer partilhar alguma coisa ou então fazer alguma pergunta? Irmã Luciara. Um detalhe, né, de tudo que a Derlândia falou e o pastor falou, em Gênesis, no capítulo 12, e no final do capítulo 2, do verso 2, ele disse assim, sê tu uma bênção. De tudo isso que eles falaram, o resumo é, sê tu uma bênção. E todas as outras coisas serão acrescentadas, serão colocadas nos seus devidos lugares. Essa foi a condição que Deus deu para Abraão, sê tu uma bênção, e tudo será abençoado. Amém. Mais alguém? Eu só queria dizer, aliás, agradecer a vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde. Eu estava aqui ouvindo tudo e eu quero dizer que essa pregação de hoje veio ao meu encontro. Eu precisava ouvir essas palavras. Eu quase não entro, eu tive umas dificuldadezinhas aqui ao redor, mas falou muito profundo. Eu sentia o Espírito Santo em vocês, em você, Luciara, em você, pastor, Amém. falar o meu coração. Essa pregação é uma das minhas paixões, a vida do Abraão, não é? Porque foi a partir dali que começou a minha caminhada. Foi a partir de Gênesis 12, quando ele disse a mim, Deus disse a mim, saia da sua parentela,
e farei isso, 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 e fez tudo, gente. Mas ainda falta um detalhe: eu ser uma bênção na vida das pessoas. Eu tenho esse compromisso, eu tenho essa necessidade de fazer mais do que faço hoje. E o Espírito Santo tem me falado com muito amor, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer essa tarde maravilhosa, prazerosa, esse deleite na palavra e na companhia de vocês, queridos. Muito obrigada. Amém. Amém, que bênção. Mais 2 minutinhos, então, para finalizar. E aí, então, o pastor pode fazer uma oração. Pastor, o senhor está convidado a fazer o pôr do sol conosco na sexta-feira. 1 ano desse grupo Mães Intercessoras. E é mais um pastor que canta, viu, Andréia? Oh, sério? Então, bora lá. Ele é o vamos nosso colocar na nossa departamental lista. de música, ele é fera na música, tá? Eu não. Ele é otal. Pastor, sinta-se então à vontade de estar Então. presente e se puder então fazer também um momento musical, desde já agradecemos. Tá bom. Deixa eu fazer Intimado. uma pergunta. Esse link de vocês, ele muda ou é sempre o mesmo? É sempre o mesmo, Tá bom. graças a Deus. Tá ótimo. Só muda o pregador. Exatamente. Tá bom. Então, vamos orar? Sim. Segundas e quintas, viu, pastor? Não vai esquecer. Segundas e quintas. Não. Ok, vamos Ele é orar. da minha linha de transmissão, João Nilton, ele não tem por onde correr. É verdade. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede nesse 9 de maio, de estarmos conectados com o céu e podermos ouvir do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupa com a nossa família, porque o Senhor não desiste da nossa família, porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor nos concede novamente hoje, pelo Espírito da graça, o direito da nossa filiação, de termos o Senhor como Pai. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos e filhas, herdeiros do teu reino, segundo as tuas promessas. Tenha misericórdia de nós, para que nós possamos colocar em prática os teus ensinamentos e assim te dizer na nossa vida, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque não queremos que a casa que o Senhor disse que estaria preparando para nós fique vazia. Nós queremos, Senhor, viver contigo por toda a eternidade. Amém. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor se levanta como homem de guerra para guerrear a nossa guerra. Tu és o Senhor dos exércitos, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente em todas as nossas tribulações. Continua aqui, Senhor, com esse grupo, continua tornando esse encontro uma bênção para a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecidos somos no doce nome de Jesus. Amém e amém.